Já aconteceu com você alguma situação em que você ficou assim, até meio bobo assim, com aquilo que você fala assim, como? Não acredito. Não é possível. Devo estar sonhando. Belisca aqui para ver se eu não estou sonhando. É disso que esse texto está falando. Aqui, segundo os grandes estudiosos da Bíblia, esse texto provavelmente está relacionando a volta, né, a celebração aqui da volta de Israel do cativeiro. Israel ficou cativo, Israel ficou prisioneiro, Israel foi levado da sua própria terra para um estado de prisão, para um estado de escravidão. E como você sabe, escravidão não é uma coisa boa. Não tem honra, não tem liberdade. Você não come bem, você não dorme bem, você não vive bem. Você não é abençoado no estado de escravidão. E aqui o salmista está relacionando, dizendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião está ligado à igreja. Sião está ligado a mim e a você que fazemos parte do corpo de Cristo. E é isso que o texto diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quem já recebeu do Senhor uma bênção? Na casa de Deus, na obra do Senhor, nas coisas dos céus. Talvez lá interiormente você estava escravo, você estava cativo, você tinha uma vida antes nas mãos do inimigo, mas o Senhor tirou você de lá como Sião, como igreja, e restaurou e salvou você e os seus. Quem pode dizer um amém por isso? Quem pode olhar para a sua história e falar assim, eu era morto e o Senhor me salvou. Eu era escravo do pecado e o Senhor me tirou de lá. Eu estava numa falsa religião, eu estava num sofisma, numa mentira, num engano, eu estava numa idolatria, eu estava no mundo e o Senhor restaurou. E isso me deixou feliz. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Não é assim quando você tem uma conquista? Você fica assim, né? Está todo mundo meio assim, você está assim. Mas por que você está assim? Por que você está assim? As pessoas às vezes não entendem. É igual quando a pessoa fica noivo. Né? Já viu o noivo? Pega a aliança, fica assim, né? Fica mostrando assim, qualquer coisa, está mostrando na mão. Está assim, né? Passa a mão no cabelo para todo mundo ver aqui a aliança. Né? Quando casa, quando é abençoado. Então as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando nós somos abençoados, quando Deus restaura a nossa sorte, quando Deus muda os nossos caminhos, quando Deus enxuga as nossas lágrimas e traz dias de paz, de bênção, dias de milagre, de provisão, as pessoas olham e dizem assim, só pode ser Deus na vida dele, na vida dela. Quem recebe aqui isso em nome de Jesus, amém? Em fé, eu quero convidar você nessa noite a crer comigo. Versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós queremos como igreja hoje, na celebração desses 4 anos, dizer isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu quero deixar isso para a igreja. A pastora Ali falou aqui, não tem a ver comigo ou com ela. Esqueça. Não tem a ver com o pastor Leandro, pastora Milena. Não tem a ver com nenhum dos irmãos aqui ao lado. Não tem a ver com nenhum de nós, tem a ver com a graça e o propósito de Deus, com aquilo que Ele prometeu, com aquilo que Ele falou. Ele havia falado para Israel que os traria de volta do cativeiro. E eu quero te falar uma coisa, nós temos um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Essa igreja aqui, ela não nasceu da nossa cabeça.
Eu me lembro quando esta obra começou, as pessoas várias vezes me questionaram: de onde vocês tiraram esse negócio de abrir igreja? Foi alguma revelação assim nova das escrituras que vocês tiveram? Me lembro exatamente dessa pergunta. Não, não foi. Não tem nada novo. Foi... O que é isso assim? Foi algo diferente? Foi algo novo? Não, foi uma direção de Deus. As palavras que Ele dá, Ele mesmo honra o cumprimento delas, porque é o nome dEle que está em jogo. Quando Ele disse para Israel que iria tirá-los, que eles iriam para o cativeiro, mas que eles sairiam de lá com mão forte, Ele foi o garantidor que isso ia acontecer. Queridos, esta igreja só nasceu e está de pé, porque Deus está à frente daquilo que Ele promete, que Ele fala. Assim também é na nossa vida, assim também é na nossa casa, assim são nos nossos negócios, assim é no nosso lar. E eu quero dizer, irmãos, alegre-se, porque o que Deus prometeu na tua casa, no teu coração, talvez nas tuas emoções, se ainda não chegou o tempo, chegará, porque Deus é fiel para cumprir. Nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. E aqui no versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque o povo havia saído do cativeiro. O povo já estava na região geográfica de Israel. Mas a sorte ainda precisava ser mudada. Sabe, não é porque nós conhecemos a Cristo que já está tudo resolvido. Não é porque nós somos alcançados pelo Evangelho que do dia para a noite tudo muda e as coisas começam a fluir 100%, não. Aqui é uma oração, é um pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que é o Neguebe? Isso está no versículo 4. O Neguebe é a região sul de Israel. O Neguebe é uma região árida, é uma região desértica. O Neguebe é uma região de pouquíssima chuva. É um local seco, com muitas rochas, muitas pedras. E talvez eu tenha aqui amigos e irmãos que, apesar de fazerem parte da noiva de Cristo, que apesar de serem homens fiéis a Deus, mulheres que andam com Jesus, pessoas com o coração correto para com o Senhor, talvez tenham passado por dias de Neguebe. Você olha a sua vida, você olha alguma área e você fala assim: meu Deus do céu, não é possível. Como é que eu estou servindo o Senhor? Como é que eu amo a Deus? Como é que eu faço parte da família de Deus? Eu não estou em pecado, eu sou um homem, eu busco agradar o Senhor. O que está acontecendo? Eu estou em Neguebe. E essa oração diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Porque se lá em Neguebe havia e ainda há aridez, deserto, também há chuvas de Deus. Chuvas de Deus que regam aquele lugar e que possibilitam novas semeaduras. Versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você está no Neguebe? Há águas de Deus, há respostas de Deus. Mas quando Deus se mover, porque chover ninguém faz chover, mas o Senhor faz chover. Mas quando as águas juntarem e trouxerem a vida que elas trazem, irmão e irmã, semeie. Semeie um tempo novo. Semeie novas atitudes. Semeie uma nova fé. Quantas vezes nós esperamos o Senhor fazer as coisas que só Deus pode fazer, mas não fazemos as coisas que nós podemos fazer. E aí nós murmuramos, nós reclamamos: minha vida está um deserto, não estou entendendo. Eu saí do cativo, eu não estou mais no mundo, eu não estou mais na mão do diabo. Eu estou com Cristo, eu estou em Israel já. Mas só tem pedra, só tem dificuldade. Não. Tem chuvas de Deus.
tem milagre de Deus. Mas a chuva não é um sinal para ficarmos parados. A chuva é um sinal para agirmos. E a pergunta é: quando o Senhor se movimenta para te abençoar, quando o Senhor se movimenta para te salvar, quando o Senhor se movimenta para trazer das suas águas, do seu espírito, do seu favor, qual tem sido a sua fé para lançar novas sementes? O deserto nos desafia a murmurar. O deserto nos desafia a pararmos. O deserto nos desafia a questionarmos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Tenha fé, porque as águas de Deus não faltarão, mesmo em meio aos desertos. Tenha fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 6:11, que é necessário crermos para agradar a Deus. E crer fala de atitude, crer fala de semeadura, crer fala de nos movimentarmos em fé. Versículo 6 de Salmo 126 diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Que interessante. Não é quem fica vendo as águas de Deus vindo. Não é quem fica parado. Não é quem fica esperando. Não é quem só deseja ver algo acontecer. É quem sai. Sai. Uma semeadura, ela exige sair. Sair do comodismo. Sair do orgulho, sair da vaidade. E se movimentar, diz aqui. Quem sai. Muitas vezes, o que nós precisamos é sair das atitudes que temos tido, para ver a mão de Deus de uma maneira sobrenatural. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando a você, mulher, que talvez tenha orado pelo seu marido. Age um pouco diferente em fé, que você vai ver coisas novas acontecerem na vida do seu esposo. Eu estou falando aqui com pais que talvez estejam orando pelos seus filhos, clamando: Senhor, traga-os para ti, traga-os para a igreja. Eu estou dizendo aqui para você, homem que precisa de uma resposta, porque você sabe que o teu limite bancário está no negativo. Sai dessa posição e age em fé de uma maneira diferente, diz aqui. Porque ainda que você esteja chorando, e eu não vou perguntar aqui quem tem chorado nesses dias, mas talvez eu tenha pessoas que têm chorado aqui, e até questionado a Deus: Deus, estou contigo. E aí, como é que fica? Como é que é isso? Como é que pode? O segredo não está no choro, porque chorar faz parte. Mas a diferença está aqui. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. O que nós precisamos semear nas nossas casas? O que nós precisamos semear no nosso trabalho? O que nós precisamos semear nesta igreja? O que nós precisamos fazer de diferente, de novo, para vermos o agir de Deus, fazer brotar as nossas sementes? Diz aqui o versículo que essas pessoas voltarão com alegria, trazendo as suas colheitas. Você tem chorado nesses dias? Você tem passado por lutas, por dificuldades? Tenha bom ânimo. O nosso Senhor venceu o mundo. Mas se movimente em fé, com uma atitude. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas se eu continuo tendo as mesmas atitudes frente aos problemas, apenas contemplando, apenas esperando as coisas mudarem, apenas planejando, apenas gastando meu tempo na tela do Instagram, as coisas não vão mudar. Mas se eu creio e eu me movimento, eu tenho um Deus que faz aquelas águas que Ele mesmo manda darem vida às sementes que nós plantamos. Quem quer nesses dias em fé se comprometer com o Senhor,
em sair daqui para lançar novas sementes, para que o tempo de deserto, de pedras, de rochas cesse, para ver Cristo nascer no coração de outras pessoas, para ver Cristo operar no seu ministério de uma maneira que você nunca viu, para ver respostas na tua casa, para ver respostas no teu corpo, para ver ter respostas no teu relacionamento, de uma maneira linda, nova, e que todos verão que tem um Deus na sua vida. Quem que é essa pessoa que quer sair daqui com esse compromisso de se movimentar em fé,